Vamos lá, galera. Hoje eu vou falar do vídeo sobre lojas americanas. O que está acontecendo? Alguns dizem que isso pode ser o maior caso de fraude na história da Bolsa do Brasil. Mas eu vou explicar para vocês um pouquinho. Eu esperei alguns dias para gravar esse vídeo. Eu não quero gravar no primeiro dia para ver. Muitas vezes saem algumas fatos no começo, mas depois as coisas mudam. Então eu queria realmente ver o que está acontecendo. E vou contar para vocês um pouquinho da história, o que aconteceu, por que aconteceu, como prevenir isso e que a gente, como investidor, deveria fazer antes de todo esse acontecimento. Então vamos lá. Primeira coisa, só para quem não conhece um pouquinho os números das lojas americanas, esse é um dos maiores gigantes do varejo brasileiro, empresa com quase 100 anos, foi fundada em 1929, 53 milhões de clientes ativos no ano passado. A empresa tem mais de 3.600 lojas, 900 cidades no Brasil, com mais de 40 mil funcionários. E fazia muitas parcerias com outros fornecedores. 60% das vendas feitas, quando você compra pelo site da Americanas, foram feitos por parceiros. Faturamento de 32 bilhões de reais no ano passado, e ela controlava 16% do mercado do varejo no Brasil. Uma empresa extremamente séria para investir, não é? Quando você olha esses números que eu falei para vocês, realmente impressiona. E 2022 foi um ano bastante difícil para todo o varejo. Todas as empresas caíram muito, desde Magazine Luiza, Via Varejo, CVC e, obviamente, lojas americanas. Aliás, lojas americanas tinham uma das maiores quedas na bolsa. Acho que elas só caíram menos do que a IRB. Estamos falando de queda de 68% só em 2022. É a segunda empresa que mais caiu na bolsa. E isso, obviamente, porque o varejo sofreu muito, inflação alta, taxa de juros altos. Isso afeta muito o consumo e, obviamente, afeta essas empresas de varejo. Mas 2023 começou super bem. 2023 contratamos uma nova CEO, chama Sérgio Rial, extremamente renomeada no mercado. Executivos, todo mundo foram otimistas. Até ele falou que eles vão surpreender o mercado com as lojas americanas. E esse muito otimismo no mercado a respeito da empresa. Muitas empresas, muitas casas de análise recomendaram comprar as ações, falaram que essa é a bola da vez, e muitos investidores entraram, e nos primeiros dias do ano realmente as ações subiram. Estamos falando de alta de 46%, bastante. Então a festa estava indo todo vapor, mas aí de repente, tudo mudou. Dia 11/1, estamos falando de menos de uma semana, caiu uma bomba no mercado. Saiu um FR é fato relevante, isso para quem não é familiarizado com isso, todas as bolsas, todas as empresas que são negociadas nas bolsas, eles são obrigados a avisar qualquer fato relevante que pode influenciar a empresa e, obviamente, a cotação das ações. Então, você tem que avisar se o intra, alguma coisa, algum rombo que de repente eles descobriram. E aí, no dia 11, saiu esse fato relevante. Deixa eu ler para vocês um pouquinho. Aqui Americanas avisa na resolução CVM número 44, avisando que numa análise preliminar, a área contábil da companhia estima que os valores da inconsistência sejam de dimensão de 20 bilhões de reais. A companhia estima que o efeito caixa dessas inconsistências seja imaterial. Então, fechou no dia 11, fechou o mercado, e de repente soltam essa bomba no mercado. Rombo de 20 bilhões. Sabe qual é o pior? Que provavelmente o rombo é mais ainda. Estamos falando já em 40 bilhões de reais. Isso mesmo, vocês ouviram certo. Um rombo, uma empresa que de repente descobre que está devendo, que está faltando 40 bilhões de reais. Tipo, você chega para casa, para sua esposa, para seu marido, amor, sabe quando você achou que estava tudo certo em casa? Então eu não te contei, a gente está devendo as casas. É tipo isso, não faz sentido nenhum. Então como eles fizeram isso? Como chegou para esse rombo, entre aspas, sem saber? Nós vamos falar daqui a pouco sobre entre aspas, sem saber. Na verdade, os lojas americanos trabalham com milhares e milhares de fornecedores. E normalmente eles vendem os produtos dos fornecedores, mas pagam para eles, às vezes, 30, 60, 90 dias para frente. E o que eles fazem? Muitas vezes eles pegavam dinheiro do banco, pagavam os fornecedores, só que eles esqueceram de escrever que essa dívida que
Até então era dívida por fornecedores, agora virou dívida bancária e simplesmente não colocavam nos balanços as dívidas bancárias. E parece que rolava esse tipo de política, esse tipo de procedimento durante muitos anos. Como não descobríamos isso? Isso já merece outro vídeo. E aí, de repente, entrou um CEO novo e uma semana, acho que 9 dias depois que o CEO novo entrou, ele pediu demissão e soltaram essa bomba no mercado. Obviamente que essa bomba no dia seguinte, a ação das lojas americanas derreteu. Um nível que praticamente eu não lembro ver e parece que nunca conheceu na bolsa uma queda tão drástica de uma ação. Só para vocês entenderem quanto drástico isso, lembrando que as ações das lojas americanas nos últimos 2 anos já caíram 90%. Estamos falando de uma empresa que estava R$120, foi para R$12, estamos falando de 90%, e a partir desses R$12 caiu mais 90% em questão de 2, 3 dias. Agora estamos falando que ela está 1,94. Se a gente está somando todas essas quedas, estamos falando de 98% de queda. Só para ilustrar um pouquinho, se você investia R$10.000 nas lojas americanas 2 anos atrás, hoje você tem R$200. Sim, R$10.000 virou 200. Se você investir 100 mil, você tem 2 mil. É, isso mesmo que você ouviu. De 100 mil virou 2 mil reais. Pensa que alguém que acreditava na empresa, que leu os relatórios, que achava tudo maravilhoso, viu casas de resort recomendando, comprava, investia. E olha, vendo toda a economia deles, às vezes de uma vida, indo para o ralo. Mas será que foi tudo uma surpresa? Nossa, bem, mas ninguém... Pois é. Será que ninguém sabia disso? Olha isso. Os diretores das lojas americanas no final do ano passado vendendo as ações deles. Aqui sei que vendemos 210 milhões, mas estamos falando, alguns falam que foi mais de 400 milhões. O presidente, o CEO anterior das lojas americanas, depois de 20 anos na direção dela, vendeu também as ações deles depois de queda de 90%. Que ele vende as ações dele depois de queda de 90% se você acredita que a empresa é uma empresa séria, que um dia vai recuperar. Mais ainda, na véspera, alguns minutos antes de fechar a bolsa, tinham grupos que compraram milhões de opções. Não vou entrar a explicar tudo isso, opções, mas opções você compra ou proteção de patrimônios ou quando você especula sobre movimento muito brusco no preço. Comprar milhões. Falam que isso deu um lucro no dia seguinte de mais de 10 milhões para algumas pessoas. E mais uma coisa, por que isso está acontecendo agora, logo depois da eleição? Com certeza essa prática já está rolando muitos e muitos anos. Isso não é de um dia para outro. Você não faz dívida de 20 bilhões ou 40 bilhões de um dia para outro. Mas tudo isso não é proibido? Isso não é crime? Lógico que manipular o mercado financeiro é um crime, lógico, porque você prejudica, você está roubando dinheiro de centenas de milhares de pessoas, consequentemente disso. Só para você ver um pouquinho qual a consequência desse queda nas lojas americanas, para vocês verem o que está acontecendo. Primeira coisa, nós temos milhares e milhares de fornecedores, que muitos deles vai ter prejuízo gigante e alguns provavelmente vai quebrar, porque quando você trabalha por uma grande cliente, muitas vezes é o único cliente seu. Então, muitos deles vai quebrar com isso. Fundos de imobiliários. Tem fundos imobiliários que vai perder dinheiro, provavelmente. Por exemplo, se você pega Max R11, ele tem 34% da receita dele vem das lojas americanas. O fundo GGRC11 tem 19% da receita dele, XP LG11, 8%, e tem vários outros fundos que têm alocação menores relacionados às lojas americanas. Se as lojas americanas vai quebrar ou se vai atrasar nos pagamentos, isso obviamente vai prejudicar o fundo e todos os acionistas deles. O quarto grupo que vai ser, estamos falando de 160 mil acionistas. Não estou falando de quem está lá 2 anos, que viu o dinheiro dele foi de R$120 para R$2. Estamos falando de pessoas que entraram nos últimos dias acreditando que, como CEO novo, a empresa vai crescer. Pois é. 160 mil pessoas que estão prejudicadas. O quinto grupo que foi prejudicado são bancos que têm dívidas estimadas de 20 bilhões, entre o Bradesco, que é o principal, BTG, vários bancos que emprestam, obviamente, dinheiro para lojas americanas. Nubank,
o fundo dele, o principal fundo dele, onde tinha mais de 1 milhão de investidores que utilizavam esse fundo como reserva de emergência, estava investido também nas lojas americanas. Mas poderia ter alguma coisa que poderia evitar para não cair nesses tipos de empresa? Na verdade, não. Quando se trata de fraude, é muito difícil você evitar. Por quê? Porque normalmente todo mundo fica esperto depois, sabe? O engenheiro deu uma ponta, eu sabia. Pois é, todo mundo investe e depois eles sabiam, ok? E quando querem me enganar, uma empresa pode enganar até a auditoria profissional. Então, algumas conclusões que a gente pode tirar. A primeira coisa, não confia em agências de classificações de riscos. A gente viu isso em 2008 nos Estados Unidos, a gente está vendo aqui. Muitas empresas, não, porque essa empresa é tipo tudo certo, e de repente acontece e descobre esses fraudes, ok? Segunda coisa, nunca conta muito com um setor, nunca coloca todos os ovos na mesma setor. Não, mas esse setor vai ser muito beneficiado agora, agora depois da eleição, depois disso, depois daquilo, esse é o setor que tem que vir. Não. Qualquer setor pode acontecer alguma coisa, mais ainda empresas dentro do próprio setor. Então, na verdade, a única coisa que poderiam fazer, única que poderiam fazer, chama diversificação. Só isso. Qualquer investidor poderia ser prejudicado e vocês podem ver que fundos gigantes, vocês podem ver aqui fundos que tem gestores que ganham milhões para fazer uma boa gestão do fundo e alguns deles botaram 98%. Aliás, isso é um burrice gigante, mas que botaram, quer dizer, acreditam realmente nessa empresa. Então, a única coisa que vai proteger você, é diversificação. Diversificação não somente está em ações, diversificação quer dizer parte em renda fixa, parte em ações, parte em ações fora do Brasil, parte do dinheiro em caixa. Isso é a única forma que pode realmente proteger você. E mesmo quando investe em ações, também jamais coloca mais de 10% na mesma ação. Se você tem carteira de 12 ações, quer dizer que 8,33 vai ser em uma ação, quer dizer que no pior das hipóteses, você ia perder 8% de seu patrimônio que está dentro das ações. Então, se você pensa que você tem 25% de seu patrimônio em ações, e 10 a 25% dividido para 10, para 12, quer dizer que cada ação representa mais ou menos 2,5% do seu patrimônio. Mesmo que vai perder tudo, seria perder 2,5% do seu patrimônio. Mas nunca acontece que você acredita que essa ação é a bola de vez e você vai pegar a economia de 200 mil que você economizou nos últimos 20 anos e bota em uma ação porque você tem certeza que você vai fazer a bolada e vai multiplicar seu dinheiro. Lembra que muitas pessoas que acham que ia multiplicar simplesmente perderam tudo. Então, a única forma de proteger, é diversificação. Quanto mais diversificado você está, mais seguro. Talvez isso venha na conta da rentabilidade, mas a segurança ela é muito mais importante do que a rentabilidade. Afinal, o dinheiro que você perde pode levar anos e anos para recuperar. E a última dica, quem é fornecedor, obviamente fornecedor das lojas americanas, mas qualquer pessoa que trabalha com clientes, estamos falando de dezenas de milhões de pessoas que têm clientes no Brasil, seja autônomo, jamais permite que nenhuma empresa, nenhum cliente representa mais de 20% do faturamento da sua empresa. Eu aprendi isso no primeiro ano aqui no Brasil. Jamais permite. Por quê? Porque, primeira coisa, mesmo que esse cliente está saudável, vai continuar pagando, você depende dele, quer dizer que ele sempre vai ditar as condições que ele está disposto a pagar para você, então ele pode te enrolar quanto quiser, você não tem opção. E segunda coisa, quando esse cliente quebra, se ele representa mais de 20%, você vai ter problema sério e sua empresa vai quebrar junto com ele. Então, jamais permite passar de mais de 20%. São pessoas que trabalham para empresas grandes, trabalham para órgãos públicos, 20% no máximo. Eu sei que é difícil, mas se quiser ter uma empresa segura, e no pior, bem, mas não dá, eu trabalho para um cliente, beleza, tem outras empresas, tem outras fontes de renda, faz qualquer coisa para proteger você e sua família, caso essa empresa vai quebrar e vai deixar você na mão. Espero que vocês entenderam esse vídeo, entenderam exatamente o histórico, o que aconteceu. Obviamente, nós vamos descobrir mais coisas, se vai ser mais coisas relevantes, eu vou fazer outro vídeo explicando. Se gostou, curte, se inscreve no canal e até o próximo. Um beijo no coração.